Olá, confirmandos e confirmandas, tudo bem? O tema para o encontro de hoje é da página 65, Jesus e a Cruz. Então, quero saudar vocês com o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, que assim diz: Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Assim como uma semente morre para dar vida a uma planta, assim Jesus Cristo morreu numa cruz para dar vida e salvação a toda a humanidade. Por isso nós então iniciamos este nosso encontro de hoje com esta canção. Se um grão não morrer debaixo da terra, não virá espiga, alegrar a mesa. Se o grão resistir ao vento e à chuva, não terá o vinho, o vigor da uva. Se o grão não morrer na mão do moinho, o corpo estará cada vez mais sozinho. Se o grão se entregar à força do pão, convívio haverá na ressurreição. Este versículo e esta música vêm de encontro ao tema que nós vamos estudar hoje, Jesus Cristo e a cruz. Jesus foi morto numa cruz. Na época, a crucificação era a condenação à morte de pessoas criminosas. Portanto, Jesus foi morto como se fosse um criminoso. Jesus foi morto pelos líderes do povo de Israel, portanto, por motivos religiosos. Vocês vão ler no Evangelho de Marcos, vocês têm isso ali, essa indicação na página 66 do livro de vocês. Vocês vão ler juntamente com a família estas passagens bíblicas, está num quadrinho cinza, e vocês vão descobrir que desde o início do seu ministério, Jesus foi perseguido e muitas pessoas queriam eliminar a sua vida porque se sentiam incomodadas. Uma delas, ou essas pessoas, esse grupo de pessoas, eram os líderes do povo de Israel. Sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas. Eram pessoas que viam em Jesus Cristo como alguém que estava atrapalhando. Jesus se dizia filho de Deus. Eles consideravam isso uma blasfêmia. Jesus desobedecia às leis do povo de Israel, por exemplo, curava no sábado. Isso para eles era inadmissível. Jesus também foi morto por motivos econômicos, pois Jesus atrapalhava os ganhos dos líderes de Israel. Lembram como Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e virou a mesa dos cambistas, expulsou aqueles vendedores, dizendo: aqui é a casa de oração. Jesus também foi morto por motivos políticos, pois os romanos dominavam aquela região. O rei era o imperador César Augusto. E Jesus foi saudado e era tratado pelas pessoas como o rei dos judeus. E esta foi a causa ou a acusação de morte de Jesus. Se vocês lembram bem, sobre a cruz de Jesus tem uma palavrinha, INRI, significa Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Esta é a acusação de morte de Jesus. Deus não queria a morte de seu filho. Ele queria que as pessoas acreditassem que este Jesus era o seu filho, o salvador de toda a humanidade. Mas eles não creram e o crucificaram. Deus então responde a esta morte com a ressurreição. No domingo da Páscoa, Jesus ressuscita a Jesus Cristo, vencendo a morte e nos dando salvação. Deus não quer a morte de ninguém, portanto, nem de nós, seus filhos e suas filhas. No livro de vocês, na página 67, vocês vão ler uma reflexão sobre isso, quando que a cruz está presente nas diferentes situações de sofrimento e injustiça nos dias de hoje. Meninos e meninas de rua, na exploração no trabalho, salários injustos, vítimas de maus tratos, lembro, por exemplo, feminicídio, descaso com a saúde e educação, violência, alcoolismo, drogas.
pandemia. Inclusive nessa pandemia, na reportagem vocês provavelmente já viram que foram colocadas cruzes nas areias das praias, simbolizando a morte de cada pessoa pelo coronavírus. A cruz de Cristo, ela quer ser neste momento uma mensagem de esperança e de vida, pois Jesus ressuscitou, a morte não tem fim. A cruz, inclusive, ela tem dois simbolismos e duas mensagens. Quando a cruz vem com o Cristo esculpido, ela lembra a morte de seu filho Jesus em favor de todos e de todas nós. Lembra o Jesus solidário com todas as pessoas que sofrem. Mas quando a cruz está vazia, ela lembra que Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Por isso nós podemos ter esperança. E essa esperança nos dá forças para lutar contra a morte, dizer não à morte e tudo que causa a morte, e dizer sim para a vida. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude. Vamos orar então e pedir para que Deus nos conceda essa força? Oremos. Senhor Deus, nós queremos te pedir nesse instante, dá-nos o teu Espírito Santo e a força para lutar pela vida. Orienta-nos, Senhor, e graças te rendemos, porque teu Filho Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e assim, ó Deus, tu nos dás a firme certeza da vitória da vida. Abençoe a todos nós, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bons estudos. E tarefa de casa então para vocês vai ser página 65 até 69. Vocês vão ler, estudar e resolver os exercícios. E também quero estimular vocês a assistirem o filme Paixão de Cristo, do autor Mel Gibson. É um filme forte, mas que trata muito bem a história da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro.